Da difusão de valores e técnicas vencedoras. Conte pra gente como empreender com sucesso. Produção e apresentação, Lisete Freitas. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Hoje, segunda-feira, mais uma semana de muito empreendedorismo, de muita inovação, de assuntos interessantes para você. Nós já estamos ao vivo na live do Empreender com Sucesso. Você já pode nos acompanhar, mandar o seu recado, compartilhar. Lembrando que eu falo sempre, quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E esse programa tem a produção e apresentação de Lisete Freitas, coprodução de André Campos. Hoje conosco Wagner Freitas no som. A coordenação do nosso jornalismo é Tiago Nunes, a direção é de Cláudio Zap, Alcides Henrique Zap, Johnny Clay Rosa e Cláudio Albert. E queremos começar a semana agradecendo a todos os nossos parceiros aí que estão participando de todas as ações que a gente faz aqui no programa. Fizemos várias ações importantes, o aniversário do Empreender, fizemos também o programa do João Luiz Possobon, o cliente, enfim, muita coisa bacana. Hoje estamos também com um grande parceiro nosso, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Nós estamos aqui para a Morfine Produções, que vai trazer Paula Toller no dia 9 de novembro. Você já pode comprar o seu ingresso, não deixe para a última hora, para você não ficar sem o ingresso, sem a mesa, então corre lá. Também Saul Souza Imóveis. Acesse o site e conheça as ofertas e faça a melhor escolha. Saul Souza Imóveis, eu confio. Lembrando que o Saul está fazendo uma super campanha de locação. Quanto mais pessoas locarem, no final do mês sempre tem um sorteio de algum brinde. E nesse final de semana eu fiz o sorteio do primeiro brinde, já está na página de Saul Souza Imóveis, fizemos ao vivo lá, você pode acompanhar lá então na página do Saul. Entreveiro do Gaúcho, olha, semana farroupilha, nada melhor que um entreveiro do Gaúcho, né? O entreveiro agora aqui pertinho da Rádio Membuí, na Walter Jobim 747, e você pode pedir pelo WhatsApp 991517012, fala pro Christian que você ouviu aqui, que você vai ganhar um descontão no seu entreveiro do Gaúcho. Brita Pinhal, nosso parceiro aí, fazendo a base lá da Avan, fazendo também as fundações aqui nos fundos da Rádio Membuí e crescendo cada vez mais, completou 46 anos na semana passada, né? Um abraço pro pessoal da Brita Pinhal. Mercado Público de Santa Maria, agora com 2 andares, com música, gastronomia, novas lojas. Vai lá fazer seu happy hour que você vai adorar. O Centro Ótico, Ótica e Joalheria, com 10 lojas na região central do estado. 3 são aqui na cidade, as demais são nas redondezas. E uma é franquia. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Nosso parceiro, acesse o e-book Gestão de Negócios, como superar as adversidades do seu negócio nessa época conturbada do mercado. Lilium Recanto, cosméticos da natureza, para realçar a sua jovialidade e brilhar a sua felicidade. Nossa querida Maria Lúcia Carrara, que está na Itália fazendo um curso de liderança. Checklist, um evento que Eduardo Figueiredo está programando agora para outubro, onde vai ter a mostra para noivas, a mostra para festa de 15 anos, tudo que você quiser fazer de festas vai ter no checklist. A gente vai trazer as novidades, a partir de amanhã ele já vai estar mandando o material. Ferrari Melo Empresas, especialista em negócios rurais, urbanos e empresariais. Confidencialidade, credibilidade e eficiência. Ferrari Melo Empresas, 3286-3005. Esse eu indico, sempre falo, né, que a gente só indica as pessoas que a gente realmente conhece. E lembrando que eu falo sempre para vocês que nós temos uma lista grande aí, se você quer investir, gente, tem uma carteira grande de investimentos que você pode investir, né, tranquilamente o seu dinheiro e crescer muito, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades. A GA Credit, hoje estive com o Afonso Amaral, esteve aqui, um abraço para ele, conversando sobre Serasa, sobre também
dos produtos que ele tem, que é a função de você pode consultar o Serasa e você também pode fazer outras consultas, pode fazer a sua certificação digital, tudo lá com Afonso Amaral, na Pasqualini 56, sala 504. Construtora Imobiliária Jobim, agora comercializando lá a Torre Espírito Santo. Purifique, viva bem, viva saudável. Fênix Serviços Elétricos Residenciais, Comerciais e Industriais, com Cledilson Bandeira, 992-14-2066. Santa Maria Tecnoparque, ambiente de inovação e empreendedorismo. Um abraço para o nosso querido Tiago Sanchoteni, ele que é presidente da DESME, diretor do Tecnoparque e agora diretor também de todas as plataformas aí digitais. Livraria Santos, no Monet Plaza Shopping. Odontologia Lauda, fazendo uma super promoção nesse mês de setembro, o mês do desdentado total, ou quase. Ele está fazendo essa oportunidade que ele faz uma vez por ano em setembro, para que as pessoas que precisam façam lá a sua avaliação e possam, então, realizar de melhor forma possível. Não precisa ser implante, pode ser de qualquer forma que melhor se adequar. Uninter, Centro Universitário, graduação e pós-graduação em EAD. Casa 10 Ambientes em Santa Maria. Os móveis são inspirados e projetados sobre o estilo pessoal do cliente. Um abraço para o Juliano Expor e para a Débora também. Colégio Fátima, Educação, Humanização e Berçário ao ensino médio, 3033 89 50. Novara Moda e Acessórios, looks exclusivos, criativos e inovadores para vestir bem e causar a melhor impressão. Mactube, Monet, Mactube Praça Nova. AS Limpeza e Higienização de Estofados, também com o Andrei no telefone 33 17 40 89. E Cancian Imóveis, comercializando La Espécie, aqui nos fundos da Rádio Imembuí. E também conosco a Play Art. Eu falei bastante no meu Face sobre o Play Art Festival, que vai acontecer aqui em Santa Maria. Estive lá no lançamento, no pré-lançamento. Então, vai ter toda uma programação especial a partir do dia 1º de outubro até o dia 13 de outubro. Se você quiser mais informações, a gente tem toda a programação e eu vou postar lá no Facebook. E lembrando também que nós vamos ter o Santa Maria em Dança, de 18 a 22 de setembro, agora no Centro de Convenções do Parque Hotel Morotim. Lembrando que essa edição é a 25ª edição e as inscrições encerram no dia 19 de setembro, então faça aí a sua inscrição. Mas eu quero dar boa noite para um grande parceiro do Empreender com Sucesso, em todas as frentes, no dia do cliente, no aniversário, em tudo, está sempre conosco, né? E a gente fica muito feliz por isso, porque a gente sabe do trabalho que desenvolvem tanto o Fábio, que está conosco, o Rudinei e as demais pessoas. E fico feliz até porque vi até a foto do pai, né? Completando aí, acho que 91... 78. 78? Teu pai... é de um outro que... 78. Mas ele vai chegar lá com muita saúde. E que coisa boa. Boa noite, bem-vindo aqui no nosso programa, Fábio. Muito obrigado, Lisete. Boa noite a todos os ouvintes, internautas. É um prazer enorme estar contigo aqui no teu programa mais uma vez. Olha, Fábio, a gente fica muito feliz, assim, porque vê o trabalho de vocês e a credibilidade e a seriedade que vocês desenvolvem. Vejo também, assim, tive uma aula com o Rudinei aqui, eu disse, Rudinei, tu tem que voltar aqui. Eu disse, vamos montar uma palestra aí, porque foi muito bacana, assim, né? Tá saindo do papel. Eu disse para ele, vamos fazer aí, porque tem muitos empresários aí que estão precisando. Mas o nosso tema de hoje é arrendamento rural, que é um tema bem atual, né? Claro, ele é antigo, mas sempre é atual, porque muitas pessoas que vão trocando, vão comprando campo e às vezes tem muitas dúvidas que surgem, né? Exatamente. E aí eu achei bem interessante quando tu sugeriu esse tema. Por que tu achou importante esse tema nesse momento? Lisete, o que acontece? O arrendamento rural, esse ano, ele sofreu um fomento maior e tivemos uma procura bem maior em relação ao ano passado. Justamente pelo aquecimento do mercado, quando a gente trata não só de criação de bovinos, arrendamentos pecuários, mas também a questão de grãos, principalmente soja, né? Soja vem com valores bons nos últimos meses de cotação
E não só isso, o próprio cenário nacional e internacional fez com que a procura aumentasse significativamente esse ano, né? Então eu resolvi trazer esse tema para a gente esclarecer algumas dúvidas. A gente está à disposição para os teus ouvintes, internautas, daqui a um pouco tiverem alguma dúvida, mas a gente vai discorrer alguns temas principais e relatar também que a nossa imobiliária, Ferrari Melo, é a única imobiliária dentro do Rio Grande do Sul que é especialista e especializada e tem em sua carteira arrendamentos rurais. De repente, alguns colegas de imobiliárias até realizam alguns arrendamentos, mas não com o foco principal que a nossa imobiliária tem. Nossa imobiliária tem uma hoje das maiores carteiras de arrendamentos pecuários e agrícolas, e nós somos especializados. E aí a gente vai passar para os teus ouvintes alguns detalhes do porquê dessa especialidade que a gente tem lá dentro da empresa e desse know-how de quase 15 anos que a gente tem aí trabalhando com imóveis rurais. Muito bacana, e é verdade. Os meus clientes aqui, o Saúl, ele é focado em aluguel de imóveis para apartamento, lojas, enfim, né? Uma ampla carteira, inclusive, e um ótimo profissional. Sim, bem diferente do trabalho de vocês, mas esse trabalho de vocês é um trabalho que demanda muito conhecimento, né? Porque a valorização, por exemplo, de uma área de terra tem que ter muito conhecimento para tu fazer um bom negócio, né? Porque se tu não tem esse conhecimento, daqui a pouco a pessoa leva prejuízo, né? Enfim, então é essa a importância da credibilidade. Mas qual é a diferença de um arrendamento para outro? Porque tem o arrendamento, eu vou criar gado, né? Isso. Eu vou plantar soja. Qual é a diferença? Primeiramente, vamos tratar sobre o arrendamento pecuário. O arrendamento pecuário hoje ele está definido como um arrendamento para a criação de bovinos, equinos, ovinos, enfim, né? Seriam áreas onde não se conseguiria se trabalhar com o plantio de grãos, arroz, sorgo, milho, enfim, em sua grande maioria, na sua percentagem maior, vamos dizer assim. Então, ela é destinada para pecuária. Aí sim, essa área seria destinada para arrendamento pecuário. Posteriormente, a gente teria daí arrendamentos agrícolas, seja para sorgo, milho, trigo, soja ou arroz. De repente, alguns outros grãos também, mas não são tão desenvolvidos dentro do Rio Grande do Sul, como o algodão, enfim, outros meios fins daí para os arrendamentos agrícolas. Mas o carro-chefe hoje do Rio Grande do Sul é soja e, em segundo lugar, vem o arroz e, em terceiro lugar, vem o milho. Esse última safra 18-19 teve um incremento satisfatório na produção do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, seriam essas as diferenças. Depois, claro, nós teríamos diferenças de cotações, de maneiras de se precificar isso, as maneiras de pagamento. Seja um arrendamento pecuário, ele é pago em quilos de boi, né? A cotação dele é quilos de boi, transformado ao valor do quilo do boi dia da data de pagamento. Já os arrendamentos agrícolas se trabalha com a cotação do grão, X grãos por hectare, X grãos X sacas de arroz por quadra de arroz, X sacas de soja por hectare de soja, enfim. Então, esses são os nuances principais, mais amplos, assim, para a gente ir discorrendo no primeiro momento. Perfeito. O pessoal está nos acompanhando aqui. O Márcio Brasil está nos dando boa noite. Boa noite, Márcio. Noite. Volney Lima, boa noite. Estamos na escuta, aguardando os temas dos entrevistados. Abraço. Abraço, Volney. Darlan Teodoro está nos dando boa noite. Boa noite, Darlan. O pessoal está chegando aqui, vamos ver quem mais está chegando aqui na nossa live. A Josele de Lazeri de Oliveira, a Vera Ortiz Braga, o César Pavão Garcia, Márcio Brasil, Denise Charão, Jocélia Vargas Campos. Tem bastante gente já entrando, nós só abrimos uma live por enquanto. Daqui a pouquinho vamos abrir mais uma live para vocês mandarem os seus recadinhos. E lembrando que quanto mais vocês compartilharem esse vídeo, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e vão poder se beneficiar, tirar suas dúvidas ou também para passar para alguma pessoa da sua família e que às vezes tem essa dúvida. Muitas vezes a gente não tem com quem conversar e acaba ficando nessas dúvidas. E quais as vantagens em arrendar uma área rural, seja para o proprietário ou seja para o arrendatário? Isso.
Lisete, o que acontece? Vamos trabalhar no primeiro momento a respeito do proprietário da área rural. Quais vantagens ele teria em arrendar essa área? Hoje a gente, como tem conhecimento em cima do trabalho que a gente vem fazendo, a maior parte dos clientes às vezes não tem um conhecimento ou talvez uma própria questão de cultura, não acabam não se colocando na seguinte situação. Primeiro, está quase que se aposentando, um pouco está com uma idade avançada, falta de sucessão, não tem os filhos para tocar a área, seja na parte de pecuária, seja na parte de grãos. Então, daqui um pouco é necessário fazer um arrendamento dessa área. Em vez de vender essa área, colocar ela à venda, que ainda existe aquela ligação muito grande, as pessoas aqui do Rio Grande do Sul têm um vínculo muito forte com a área rural, daqui a pouco recebeu por herança, ou mesmo adquiriu essa área há bastante tempo, suou, trabalhou, formou uma excelente área, construiu casa, galpão, criou os filhos em cima daquela área rural, né? Então, daqui um pouco, em vez de se desfazer dessa área rural, a gente aconselha em arrendar ela. Exatamente, né? Então, basicamente, falta de sucessão, a própria idade daqui um pouco é um debilitador de se continuar o negócio. Daqui um pouco acontece, às vezes, o proprietário está financeiramente debilitado, necessitando arcar com alguns custos junto às instituições bancárias, então é chegada a hora de se arrendar essa área. A gente arrendando essa área, a gente vai procurar um ótimo cliente, com bom cadastro, com garantias de pagamento, e aí, para aquele que está praticamente aposentado, vai garantir uma aposentadoria boa. A gente consegue, às vezes, formalizar um contrato em que o proprietário siga usando a sede, ou seja, ele não vai haver um desligamento total da área rural dele, né? Segue usando a sede, segue indo na propriedade rural, ou daqui a pouco a gente arrenda uma parte dessa área. Não precisamos arrendar o 100% dela, mas diminui o serviço, diminui o número de funcionários, fica mais fácil de cuidar. Então, toda essa questão, a gente faz um aconselhamento e essa é uma vantagem muito boa para o proprietário da área. Já para quem está, para o arrendatário, para o investidor, daqui um pouco ele não tem todo um capital necessário para adquirir uma área rural de certo porte. Ou isso, daqui um pouco, poderia trazer algum empecilho futuro para ele nas suas devidas contas, nos planejamentos futuros. Então, a gente também aconselha um arrendamento, seja pecuário, seja agrícola. Então, não só a questão de valor empenhado num arrendamento que é muito menor do que se adquirisse uma área, também tem a questão de se aumentar a produção, ou seja, tu já é produtora rural numa área, tu vai arrendar outra área, tu vai ter um aumento de produção, tu vai ter um incremento de ganhos anual, porque o produtor rural trabalha com caixa anual, que a gente chama que é a safra, principalmente o de grãos. Já o pecuário de boi, ovinos, enfim, a cada venda, daí um pouco são ciclos menores. E, enfim, o incremento de ganhos é a melhor parte de quem está arrendando uma área como investidor arrendatário. Perfeito. Uma pergunta, dúvida minha agora. Às vezes o pessoal fala assim, em vez de falar em arrendamento, fala em parceria. Tem diferença de parceria e de... Sim, tem diferença. Porque o que acontece? O arrendamento, vamos trazer um exemplo. Tu és proprietário de uma área rural, vamos dizer de 100 hectares. E aí tu decide arrendar a área. Eu vou te arrendar a área, tu é arrendadora, eu sou o arrendatário. Tu vai me entregar a chave da porteira e eu vou arcar com todos os custos de produção, o maquinário vai ser meu, compra e venda compra toda de insumos e semente, adubos, enfim, correção de solo é por minha conta. Ou seja, todos os ônus e bônus serão única e exclusivamente meus, como arrendatário teu. Se porventura tiver uma frustração de safra, não importa, eu tenho que te pagar o arrendamento. Se eu colher muito bem lá, não vou ter que te pagar mais, dependendo do tipo de contrato. Às vezes tem contrato de valores fixos, e valores de percentual sobre a safra. Mas a maioria delas hoje tem sido sobre a safra. Já a parceria é o contrário. Daqui um pouco tu vai me ceder os teus 100 hectares, certo? E eu vou ingressar com o meu maquinário, o meu know-how de plantio,
o meu know-how de funcionários, enfim, uma série de coisas. E aí a gente vai ter uma parceria em que o contrato é bem diversificado, é um contrato diferente do arrendamento puro e simples, né? E essa parceria, daí, claro, ônus e bônus nós vamos dividir. Ok. Então tem essa questão. E tem que ser muito bem feito, né? Exato, muito bem especificado para que, porventura, se tenha uma safra muito maior do que a normalidade, ou porventura venha a ter alguma frustração, enfim, as próprias garantias, tu como parceira, tu vai ter que arcar com uma garantia junto às instituições bancárias, se porventura a gente tomou algum crédito para fazer o plantio dessa lavoura, ou mesmo até diante de empréstimos que a gente chama junto a revendas, que são antecipação de adubo, de semente, de diesel, enfim, né? Então, na verdade, vamos dizer, a grosso modo, nós seríamos sócios. Né? A grosso modo, dizendo, seríamos sócios, havendo uma parceria. Mas, na verdade, o mais seguro seria o arrendamento, ou não? Tudo depende, Depende né? também Depende do parceiro que tu vais necessitar, porque o que acontece? Às vezes acontece de uma aposentadoria ou daqui a um pouco tu estás financeiramente debilitado, tu precisa de um parceiro. Sim. Que injete apenas dinheiro. Uhum. Tu tens o maquinário, tu tens o know-how, tu tens o funcionário e Mas tu tem a área. Tem capital de giro. E aí, daqui a um pouco, algum parceiro que ingresse com o investimento. Ou vice-versa. Então, são vários os casos, né? E o percentual, por exemplo, de garantias que tu tem que dar, ele tem um percentual ou cada caso é estudado? Lisete, hoje a questão era um temor muito grande, alguns anos atrás, para os proprietários de áreas rurais, fazer e realizar arrendamentos. Por quê? Primeiro, porque não procuravam empresas especializadas, corretores especializados para realizarem esse tipo de serviço, essa negociação, que seria a intermediação de arrendamentos, né? Segundo lugar, é a questão primordial que a gente tem hoje, que é o pagamento antecipado, né? Ou seja, antes de cada safra, eu te pago e posteriormente eu ingresso daí para exercer o plantio em cima da área. Se eu colher bem ou mal, tu já recebeu o teu valor. Então, tu estás garantido. Né? Assim, um arrendamento pecuário também é antecipado a cada ano. Então, essa questão de problemas de pagamento hoje são muito mais difíceis, não só pela filtragem que a gente faz perante os clientes, né, arrendatários. A gente faz uma filtragem muito grande lá dentro da imobiliária, verifica todo o histórico desse plantador, de como ele vem trabalhando nos últimos 5, 10 anos, o que ele tem de bens a garantir, mas daqui um pouco, se for necessário, como tem alguns casos, a gente efetivar um contrato de arrendamento com pagamento posterior, ou seja, posterior à safra ou posterior a 1 ano de uso do arrendamento pecuário, aí sim, a gente trabalha daí com algumas garantias de bens e outras garantias que vão te satisfazer caso venha a ocorrer algum problema. Para que tu tenhas uma ideia, a gente está há 15 anos trabalhando no mercado, até hoje a gente nunca teve nenhum problema com cliente algum de atraso de pagamento de arrendamento. Nenhum caso houve distrato de arrendamento por desentendimento entre as partes, enfim. A gente fica muito feliz porque isso representa o filtro que a gente faz. Né? É uma filtragem muito grande da gente simplesmente não levar um cliente qualquer na tua área simplesmente para a gente angariar e receber uma comissão. Não, a gente quer em primeiro lugar trazer um ótimo cliente para ti, proprietário da área, que o proprietário da área fique satisfeito e que ele possa contar com aquele valor justamente para um planejamento futuro dele. Perfeito, sabe que isso é uma das coisas que chama atenção, que eu sempre falo, né, a respeito do trabalho de vocês, dessa seriedade, essa tranquilidade. Opa! Olha, estamos ao vivo, né? Que o teu celular tá ao vivo, Empreender com Sucesso, hein? Viu como é que é a coisa? No Empreender com Sucesso e aqui falando. Na verdade, é isso que eu sempre falo, né? A questão da responsabilidade, a questão da seriedade, da credibilidade, do conhecimento e também de estar nesse meio. Porque uma das coisas que eu verifico, que vocês convivem no meio dessas pessoas, que aí tu já conhece essas pessoas, fica muito mais fácil. Tu já sabe o perfil da Lisete, já sabe o perfil lá do João, da Maria, mais ou menos, e tu já pode mais ou menos saber, bom, a Maria, aquele cara
lá, daqui a pouco vai dar certo, né? Isso é muito interessante. É o que a gente vem trabalhando há bastante tempo, Lisete, que a gente chama da filtragem. Uma filtragem, não só um briefing com o cliente a respeito do perfil dele, para saber exatamente o perfil, que área exatamente nós vamos apresentar para ele, que área realmente a gente vai levar ele para ser vistoriada, para encurtar espaço de tempo, para ele não perder tempo, como a gente chama, e muito menos nós. Por exemplo, tu é uma cliente que pretende, não só no arrendamento, quiser adquirir uma área rural conosco, a gente vai fazer uma série de perguntas para ti, verificar exatamente que tipo de área tu necessita e separar algumas opções que a gente tem na nossa carteira para realmente daí a gente iniciar um trabalho de vistorias contigo. Até porque essas áreas todas a gente já vistoriou previamente para te mostrar. E aí a gente poder discutir contigo anteriormente de te levar na área. Então, a gente tem uma taxa de sucesso muito grande que a gente tem levado poucas áreas a gente visita com determinados clientes. Por quê? Porque uma ou duas, ou no máximo na terceira área rural, tu já está decidida a efetivar uma proposta em uma dessas áreas que a gente te levou. Então, esse é a filtragem que a gente faz, que é muito dura. O pessoal reclama, às vezes, num primeiro momento, de uma série de perguntas que a gente faz, uma série de demandas que a gente exige, mas depois agradece porque não precisou viajar, como tem casos de histórias aí de clientes que ficaram 2 anos procurando uma área rural, que viajaram aí e olharam 10, 12, 15, 20 áreas rurais para conseguir achar uma dentro do perfil. Então não é aquela desespero para te apresentar qualquer área, simplesmente pensando num comissionamento para imobiliário. Não, a gente quer achar exatamente o imóvel dentro do teu perfil, dentro do que tu estás procurando. Perfeito, eu acho que isso aí que é a grande diferença e que faz com que o trabalho frutifique e as pessoas tenham essa segurança. Como tu disseste, né? Tu imagina, tu já tem um pré-cadastro, tu mais ou menos tu já vai saber o que a pessoa vai querer, né? Então tem muita coisa que é muito mais fácil, que as pessoas não precisam estar se envolvendo tanto, porque hoje o tempo é dinheiro, né? E muitas vezes as pessoas não têm esse tempo disponível para ir procurar uma área que eu me lembro que alguns anos atrás tinha aquelas pessoas que saíam para procurar uma área. Isso. Só que isso dava muito problema, né? Porque dizia uma coisa, às vezes não era, porque não era uma pessoa que era especializada na área, era qualquer um que saía, eu quero comprar um pedaço de terra. Não, o fulano vai procurar. Aí o fulano vinha, mas não era aquilo, porque ele não tinha aquele olho. A falta de informações precisas, a falta de conhecimento técnico e o pior, que é o que tu bem mencionaste agora, que é a falsa expectativa ou criação de expectativa falsa. Imagina tu, proprietário do imóvel rural, recebendo a ligação de uma pessoa dizendo que alguém vai visitar a tua área amanhã. Tu fica numa expectativa gigante esperando que aquele cliente realmente vá gostar da área e realmente vai te fazer uma proposta. E na maioria das vezes, daqui a pouco ele chegava lá na tua área, como acontecia muito antigamente, com maus profissionais, vamos dizer assim, que não eram especializados, o cliente não queria nem olhar a tua área rural porque não estava dentro do perfil dele. Ou seja, imagina o frustramento para ti e vice-versa. Também para aquele cliente que daqui a pouco viajou 300, 500, 700 quilômetros, a gente tem casos às vezes, para o cliente se deslocar até a área. Chegar lá, passar um dia inteiro, deixou de trabalhar, de produzir aquele dia para realmente fazer um investimento e a área é completamente diversa do que passaram para ele. Então, criar uma expectativa falsa é complicado. E hoje a gente tem que ter muita seriedade no que passa, Lisete, é a mesma coisa do teu programa. Teu programa a gente é parceiro, investe contigo aqui, enfim, pela tua credibilidade. Né? Então, tem que ser. Isso hoje não tem preço. E a gente escuta muitos relatos de clientes, depois de um tempo de trabalho conosco, agradecendo a forma que a gente tratou eles, agradecendo a forma que a gente trabalha. E eu sempre digo, vocês não têm que agradecer. É a maneira como nós trabalhamos e é o nosso trabalho e tem que ser assim. E os colegas, enfim, e outras imobiliárias e corretores que estão se especializando ou especializados, têm que trabalhar dessa forma. É a melhor maneira. O mercado está exigindo isso hoje. O amadorismo hoje não cabe mais em lugar nenhum. Lugar nenhum, perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freitas.
Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos, nossa matéria-prima é o basalto, nossa referência é a solidez nos negócios. Espírito Santo, o novo centro de Santa Maria. Um dormitório com sacada, churrasqueira e garagem a partir de apenas R$ 199 mil. Opção 2 dormitórios e 2 garagens. Piscina aquecida, salões de festas e academia. Valorização garantida. Aproveite, são as últimas unidades. Construtora Jobim, 55 3026 4040. Você sabe distinguir sensações físicas e emocionais para praticar uma dieta saudável? Como está a sua relação com a comida? Consulte o nutricionista Cassiano Boécio Visotto no Facebook ou WhatsApp 999 16 17 91. Ele ajudará você a manter uma relação equilibrada com os alimentos. E no programa Empreender com Sucesso, ouça dicas valiosas para escolhas alimentares saudáveis. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Quer morar em um condomínio fechado com excelente localização? Sua família vai amar o novo endereço da sua vida. Residencial La Espésia, na Avenida Walter Jobim, ao lado do Hiperbig. Olha só, 2 portarias 24 horas, prédios de 7 pavimentos com elevadores, gás e água com medição individual. E para convivência, salões de festas, playgrounds, praças de lazer, quiosques com churrasqueiras, piscina, quadra poliesportiva com gramado. Apartamentos de 2 dormitórios mais box a partir de R$ 138 mil. E mais, financiamento na planta pela Caixa, FGTS como entrada, prestações a partir de R$ 599. Residencial La Espésia. Gostou? Venha negociar com a Cancia Imóveis. Ligue 30 33 7400 ou 984 21 41 71. canciaimóveis.com.br. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 67 anos, atuando em Santa Maria na educação, com base aos valores do Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Acolhe 1.700 alunos, focando a aprendizagem no desenvolvimento de suas competências e habilidades, bem como na formação socioemocional de cada estudante. Berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Fone 3033 8950. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 67 anos. Casa 10 Ambientes Santa Maria, especializada em móveis inspirados conforme o estilo de vida dos clientes. Combinação autêntica para criar padrões, texturas, cores e acabamentos exclusivos. A Casa 10 Ambientes tem sua trajetória moldada por fortes diferenciais, como ter fábrica própria, a Incolar, há 30 anos no mercado. Em Santa Maria, a loja 10 Ambientes Santa Maria já está há 7 anos com uma acolhedora estrutura de casa completa e multifuncional para o cliente planejar o seu espaço familiar ou profissional. Que tal tomar um café e projetar seus sonhos com a equipe da Casa 10 Ambientes, na Rua Dr. Bozano 39. O sorriso é fundamental. A saúde oral é necessária para se ter saúde geral. Mastigar com presteza é muito importante para o bom funcionamento digestivo. Agende sua avaliação gratuita na Odontologia Lauda. Ligue 3223 1405. Na Odontologia Lauda, setembro é o mês do desdentado total ou quase total. Na Floriano 1578. O implante que se transforma em sorriso. O homem que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Mestre José. Mestre José é tarólogo, parapsicólogo, hipnólogo clínico, psicanalista sistêmico. Trabalhos espirituais para todo o Brasil via WhatsApp. Agenda agora a sua consulta. Fone WhatsApp 51 995 16 6910. Mestre José. Confira testemunhais de seus trabalhos espirituais no YouTube ou no site mestrejosé.com.br.
Play Art Festival. Em Santa Maria, um grande evento com artes integradas. Teatro, música, literatura e gastronomia vão movimentar o mercado local com preços acessíveis e uma variedade de atrações. De 1º a 13 de outubro, eventos no Centro de Convenções da UFSM e Centro de Eventos Itaimbé Palace. Em paralelo, o Play Food, um festival gastronômico com restaurantes locais. Peças teatrais já confirmadas. Toque comédia obsessiva compulsiva, Bailei na Curva, Por que Casamos e show de Serginho Moá. Reserve-se, o Play Art Festival vai encantar você. Realização Mezanino Produções. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. 19h37. 18 graus. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, nessa noite de segunda-feira. E muita gente aqui conosco. Quero mandar um abraço especial. Acabei de abrir outra live aqui também, tá, pessoal? A Gessi Peixoto de Oliveira tá conosco. A Simone Santana, grande beijo para Simone Santana. Ela que desenvolveu o cartão digital. Quem ainda não tem, a Simone Santana está fazendo um trabalho espetacular. E também ela trabalha no Colégio Fátima. Ela é RH lá do Colégio Fátima. Grande beijo para ela. A Zaira Contors, a Elenir Terezinha Santos Brito, o Nicão Nicolas Xavier, que já está se preparando aí, né, e falando bastante. Ele vai vir amanhã para falar sobre o 25º Santa Maria em Dança. Até depois eu vou passar para o André colocar aqui, André, ó, para o Nicão aí, que ele está nos acompanhando. E o pessoal se inscreve porque vai ser de 18 a 22 de setembro de 2019, né, no Morotim. E vai também ter o 19º Dança Terceira Idade e o 11º Dança Gospel. Olha, e o 20º Dança Universitários. Vai ter para todos os gostos. Então, você pode aproveitar e se inscrever, porque vai terminar dia 19. Faltam 3 dias, então não esqueça de se inscrever aí para o Santa Maria em Dança. Vamos lá, a doutora Elizabeth Copete está nos acompanhando também, um abraço. A Zaira Contor está nos dando boa noite. A Eliane Castro de Melo, boa noite, uma ótima semana para todos. A Gessi, uma boa noite para vocês, uma abençoada semana. O pessoal está aqui nos mandando seus recadinhos. Você também pode mandar o seu recadinho, abrir outra live aqui. José Alberto Williams, Jacira Estangalim, José Espanhol, Edson Gonçalves, o Ricardo Tier da Cassisme. Tem bastante gente aqui também nos acompanhando. Mas nós estamos com o empresário Fábio Ferrari Melo, da Ferrari Melo Empresas, da Ferrari Melo Arrendamentos Rurais. Olha, são várias, é um grupo. Mas hoje a gente está falando especificamente da parte rural, dos arrendamentos rurais, da importância de você ter um bom profissional na hora de fazer um arrendamento, tanto fazer ou arrendar o seu campo, né? Porque para que você possa ter um ganho real, que você possa ter uma assessoria que lhe acompanhe do início ao final, que lhe dê um pós-venda, como eu digo, um pós-atendimento ainda, porque isso é muito importante. Às vezes surgem dúvidas no caminho. E a Ferrari Melo tem essa proposta clara e já tem toda essa seriedade e esse trabalho no mercado muito bem consolidado. Então, se você que está nos acompanhando quer arrendar sua área ou quer também arrendar uma área para plantar, enfim, ou também para fazer criação de gado, a maioria às vezes quer criar boi, enfim, tem que entrar em contato com a Ferrari Melo para que você fique bem orientado. E eu estou conversando com o Fábio. Também chegou aqui o Lorenzo Mazini Pitininho. Um abraço para o Lorenzo, que está sempre nos acompanhando. E dizer que eu acho que vocês têm as maiores áreas que eu já vi por aqui, porque na página de vocês têm um leque muito grande, né, de áreas aí para arrendar. É para arrendamento e para venda, Lisete. Como a gente referiu anteriormente, a única empresa, ou seja, a única imobiliária dentro do Rio Grande do Sul,
especializada em arrendamentos é a Ferrari Melo. Ela é a única. Como falei, alguns colegas podem até trabalhar com alguns arrendamentos, mas realmente especializado, com uma ampla carteira, tanto de arrendamento de áreas para arroz, para soja ou para pecuária, somente a Ferrari Melo. E a gente é especializado também na compra e venda de áreas rurais. Hoje a maior carteira de imóveis rurais à venda dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem a felicidade de dizer que é a nossa. E áreas rurais acima de 100 hectares dentro do Rio Grande do Sul, que a gente atua única e exclusivamente dentro do estado. Um outro programa também eu comentei contigo, que a gente foi procurado já, enfim, houve um fomento para se trabalhar fora do estado, na Argentina, no Uruguai, com algumas áreas rurais, e a gente optou por focar e justamente para atender melhor os clientes dentro e exclusivamente do Rio Grande do Sul, que é um mapa grande, é uma região grande, uma questão geográfica importante de se entender, e a gente tem que ter uma especialidade muito grande em micro-regiões, microclimas, enfim. Então a gente optou para dar um melhor atendimento, um melhor assessoramento ao cliente, ficar dentro do Rio Grande do Sul. E a gente está à disposição para os clientes, posteriormente teus internautas, enfim, e ouvintes que quiserem remeter alguma dúvida, após o programa a gente pode responder para eles alguma questão pertinente. Claro, o Lorenzo Mazini Pitinin. Boa noite, Lisete. Programa como sempre, com temas muito bacanas. Parabéns, abração e excelente semana. Andréia Canabarro, a Júlia Almeida Ercolani e o Jorge Bassan também estão por aqui. Tem mais gente chegando. Gente, lembre-se, se vocês puderem compartilhar, quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão ter acesso a esse programa. E lembrando que a Ferrari Melo, ela não trabalha somente com essas áreas de arrendamentos, mas também, se você quiser investir em qualquer outra área, em algum negócio, restaurante, enfim, tem vários segmentos que tem uma carteira enorme, com preços acessíveis, com pessoa especializada para avaliar o negócio, ou até se você quiser vender, enfim, que vai lá, avalia para você o que realmente vale, né? Porque muitas vezes as pessoas são amadoras e dão um valor assim meio por cima. Não é assim que funciona. Tem que ter uma pessoa que realmente conheça o mercado e saiba e para poder fazer um bom trabalho. Então, eles têm um leque amplo também nessa área, que o Rodinei já esteve aqui, falou conosco, e eu disse para ele, vai ter que voltar aqui para falar um pouco mais, né, porque realmente é um tema muito importante. Então, quem tem lá o seu dinheirinho, quer investir, quer terminar o ano já tendo um seu empreendimento, começar o ano com um empreendimento, pega o seu dinheiro, mas tem que investir bem, tem que procurar um bom profissional. Não adianta só porque alguém... Eu já vi vários casos assim. O fulano me ofereceu lá uma loja tal. Fui lá e comprei. Não deu certo. Por quê? Porque não procurou um profissional para ver se realmente era viável o negócio, se aquele negócio se pagava, em quanto tempo ele ia ter um retorno, né? E as pessoas não cuidavam disso. Então, a importância também vocês fazem esse trabalho, né? Isso, a gente trabalha lá. O Grupo Ferrari Melo, ele é formado pela imobiliária Ferrari Melo, que é especializada em imóveis rurais. A gente trabalha com alguns imóveis urbanos, mas bem direcionados, imóveis de grande porte, imóveis corporativos, e a gente tem um outro braço da Ferrari Melo, que daí é a Ferrari Melo Empresas, que é o patrocinador do teu programa aqui, o Rodinei, que capitaneia a Ferrari Melo Empresas, que a gente trabalha com compra de empresas, venda de empresas e avaliações de empresas. E a gente também tem lá o assessoramento para a empresa. Isso que eu acho muito interessante, até fica a dica aí, quem está nos acompanhando, que está passando por alguma dificuldade, precisa ter alguém para auxiliar. Mas não adianta, hoje está acontecendo uma enxurra de profissionais que cada um se diz especialista numa área. Você tem que ter cuidado, porque, por exemplo, tem o coaching, tem isso, tem aquilo. Eu sou a favor de todas as profissões e todos vêm aqui no meu programa e tudo, mas você tem que ter cuidado. Se você está com problema financeiro, se você está com problema, você tem que procurar uma pessoa que realmente tenha esse know-how para lhe dar esse assessoramento. Agora se é problema de vendas, aí você vai ter que ter alguém que possa dar um treinamento em vendas, né? Então a gente tem que cuidar muito nessa hora, e quando a gente for buscar uma assessoria, para pegar uma assessoria certa, né? Porque às vezes a pessoa investe e investiu em algo que não valeu a pena. Depois diz, eu botei meu dinheiro fora. Não, de forma errônea, mas às vezes com uma assessoria bem prestada,
e existem bons colegas prestando boas assessorias também, e a gente mesmo indica, diante de uma pré-análise que às vezes a gente faz dentro de uma empresa que nos contrata para uma assessoria, né? A gente, em determinadas situações, existe a necessidade de assessorias, uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica tributária, né? Dentro da tua empresa. Então, tudo isso vai trazer um incremento maior e o teu negócio volta a dar lucratividade, sem dúvida. Perfeito. Quero mandar um abraço para Bianca Cassol. Bianca está convidada para vir aqui, a gente nunca consegue se falar, mas fica aqui o convite, ó, ao vivo aqui, para tu vir aqui no programa falar um pouco desse teu trabalho tão bacana que eu tenho acompanhado aí pela internet. O Maurício Antunes também está conosco, tem mais gente aqui, mas o que mais tu falarias, assim, deixarias de dica para quem quer arrendar? Tem um momento certo para arrendar? Tipo assim, no inverno, no verão, tem alguma coisa assim ou não? Sim, Lisete, foi muito bom tu colocar essa situação para a gente discutir. Existem as janelas, que a gente chama, períodos específicos para se trabalhar os arrendamentos. Claro, se pode fazer o ano inteiro, mas, por exemplo, o arrendamento agrícola. Nós estamos agora há praticamente um mês do plantio, início de plantio de arroz e de soja. Então, a janela de plantio da safra 19 e 20 aqui para o Rio Grande do Sul está praticamente fechando. Mas nada impede que daqui um pouco, em dezembro, janeiro ou fevereiro, a gente já esteja procurando alguma área para ti, tu como cliente interessada, ou tu como proprietário de área, a gente já possa indicar algum cliente, enfim, iniciar as negociações para o arrendamento daí para a safra 2020 e 2021. O arrendamento pecuário, ele funciona normalmente o ano inteiro, não existem janelas, né? Qualquer prazo é bem específico e bem-vindo. E existem daí os arrendamentos que a gente faz lá também, que é importante salientar. A gente trabalha com um nicho bem específico de arrendamento, que são os arrendamentos de pastagens para inverno. É verdade. Então, esses aí, eles iniciam por maio, junho, quando as pastagens já estão praticamente prontas para que o pessoal coloque bovinos, equinos, ovinos. Logicamente, os arrendamentos de mais procura é para engorde e terminação de bovinos. Então, daí a gente inicia a partir de maio, junho, julho, e aí ele se encerra agora em outubro ou novembro. Setembro, outubro, novembro. Mais final de setembro, a partir de 30 de setembro. Então, é uma janela curta. Mas a gente tem bastante opções. Esse ano a gente realizou bastante arrendamentos de pastagens também para o pessoal. Que daí tu tens um gado na tua propriedade rural, que é específica para pecuária, tu não tens pastagem para terminação, aí tu arrenda, desloca o gado para essa propriedade, o gado é terminado e aí sim é vendido para abate em frigoríficos daí. Perfeito. E me diz uma coisa, o arrendamento que a gente está falando, não de pastagem agora, o normal, né, para plantio ou para gado, tem um prazo mínimo, máximo, ou isso é estabelecido entre as partes? Lisete, o pessoal, a lei é do Estatuto da Terra, certo? Mas a gente tem trabalhado bastante com questão jurisprudencial, ou seja, aquilo que é emanado hoje dos tribunais, o que tem acontecido mais de discussões jurídicas para se definir essa questão de prazo. Hoje o prazo para arrendamentos o praxe de mercado hoje para arrendamentos agrícolas tem sido 3 anos. O normal é 3 ou 5, mas nada impede que a gente faça um arrendamento de 8 anos, de 10 anos, enfim, renováveis, né? Arrendamento pecuário da mesma forma, pode ser feito de 1 ano, pode ser feito de 3, de 5, vai depender muito também do perfil daquele candidato que pretende arrendar essa área. Quanto tempo ele quer trabalhar nessa área, de que forma ele quer trabalhar, que perfil, de repente aquela área é uma área intermediária que ele vai ficar 3 anos para se capitalizar naquela área e ir para uma maior, talvez. Então, por isso, esses prazos menores ou maiores. Depende do que tu necessita de investimento numa área que tu estás arrendando. Ou seja, tu como arrendatário, um pouco tu precisa realizar um investimento alto. Para te diluir esse investimento, logicamente que é necessário um arrendamento mais longo. Né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Se eu arrendei, eu que vou arcar com que, por exemplo, como tu disse agora, eu preciso investir. É eu que tenho que investir se eu arrendei. Tudo depende. Aí vai depender de geralmente a gente efetiva uma negociação. O pessoal às vezes chega
pretendendo um valor, o proprietário da área pretende um valor, mas nós, como somos especialistas, a gente tem uma visão diferenciada. Eu também sou produtor rural, eu sei que aquela pessoa que vai ingressar na área como arrendatário, ele vai ter um custo com cercas, com melhoramento de mangueira, melhoramento de galpão, ou vai ter que construir um galpão para maquinários. Então, tudo isso a gente entra numa negociação para quê? Para que seja abatido. Tu ingressa na área, arrenda a área, é necessário fazer um galpão agrícola para insumos para as tuas máquinas? Sim, é necessário. Galpão custou daqui um pouco R$150 mil, um galpão pré-moldado? Sim. A gente faz uma combinação, tu arca com esse custo, no primeiro momento, e a gente faz a diluição desse custo ao longo do contrato. Ao final do contrato, aquilo que tu investiu fica para o proprietário da área, mas tu pagou, mas foi ressarcida e usufruiu disso nesse período de arrendamento. Tu viu a importância, gente, de ter uma pessoa que entenda do negócio, porque muitas vezes, se a pessoa não tem esse conhecimento todo, às vezes a pessoa pode, desculpa a expressão, pode tomar um tufo, né? Exatamente. Porque, né, tu pega e, render, e agora? Mas agora falta isso, falta aquilo, e tu vai ver, quando tu vê, Às vezes é a ânsia de se fazer um negócio, de se fechar o negócio, mas depois acabam criando desentendimentos. É o que eu te falei antes. Nesses 15 anos a gente não teve nenhum problema até hoje com distrato de contrato, com alguma discussão de contrato ou mesmo falta de pagamento. Justamente pelo perfil que a gente trabalha, justamente pela filtragem e pela própria negociação que a gente efetiva antes de se assinarem os contratos. A gente tem que trabalhar muito bem essa questão. Às vezes um proprietário não tem noção e ideia do investimento que a área dele necessita, porque para ele está bom. Aquelas conversas que a gente tem às vezes fora do microfone aqui. Sim. A gente olha um empreendimento, olha uma área rural, enfim, está muito bom, está maravilhoso. Mas para aquele que está vindo de fora, que tem o sangue empreendedor, que necessita ter lucratividade em curto espaço de tempo, precisa de melhorias. E o proprietário às vezes não vê. Então a gente, em várias reuniões, com muito trabalho específico em cima disso, trabalho psicológico, inclusive, né? E como? Aí a gente consegue demonstrar para o proprietário que é necessário aqueles investimentos, vai melhorar a área dele, o empreendimento dele, e aquilo vai ficar agregado ao imóvel, vai ser de propriedade dele futura. Então, essas negociações a gente tem trabalhado bastante e tem tido sucesso em fazer com que os proprietários acabem ressarcindo os arrendatários dos investimentos feitos na propriedade. Que, na verdade, tem que ser um ganha-ganha, né, Fábio? É uma parceria. Apesar de ser, a gente conversando, diferença de parceria ou de arrendamento, fechado o contrato de arrendamento, depois tem que haver. Porque se o arrendatário não vai bem, é ruim para o proprietário, que vai ter que trocar de arrendatário, enfim, uma série de coisas. Então, a gente forma casamentos, e casamentos duráveis. A gente tem tido sucesso nisso. Conta para nós uma história que tu ia contar aqui no intervalo. Perfeito. Dos clientes da semana passada aí, que a gente efetivou uma negociação de arrendamento para soja. Esses clientes têm uma história muito curiosa, porque há 3 anos atrás eles ligaram para a imobiliária, verificando que nós tínhamos sido indicados para eles, se nós tínhamos alguma área de arrendamento para soja. À época, eu conversei com eles, passei todas as especificações da área que nós tínhamos, uma área rural localizada em Cachoeiro do Sul. Inclusive, a gente tinha efetivado a venda dessa área e a área foi colocada para arrendamento. E, passada todas as especificações, no final da ligação, ele me disse, olha, marcamos, inclusive, daí a visita, porque ele me passou todos os dados dele, eu pedi um prazo para telefonar de volta para ele, para a gente agendar, porque justamente a gente fez um levantamento de cadastro dele, de CPF, junto à Serasa, a SPC, verificamos se realmente tinha condições de trabalhar naquela área, se procedia todas as informações que ele tinha nos passado, procedeu, o cadastro dele foi aprovado, a gente daí marcou uma vistoria e ele disse, bom, se realmente a área for dentro do que tu está me dizendo, a gente vai fechar o negócio no mesmo dia. E eu não estou acreditando em ti, dizer, não tem problema. Eu disse, se o senhor vir não se agradar da área, eu pago todo o seu custo de volta e mais alguma coisa. Resumo da história, ele fechou o negócio conosco, no outro ano ele acabou arrendando outra área e agora, semana passada, a gente efetivou o 3º arrendamento para eles. A gente fica muito feliz porque o nosso trabalho, a gente fica agraciado disso, né? Porque eles agradecem bastante dessa parceria que eles fizeram. Nós somos os corretores exclusivos da família.
A gente fica feliz que eles tiveram um crescimento muito grande num curto espaço de tempo, porque colocamos eles em boas áreas, com bons contratos seguros, ótimos proprietários de área. A gente fez toda a negociação, ficou tudo muito bem acertado anteriormente de assinar os contratos, enfim. Então, é uma satisfação grande quando o trabalho da gente é reconhecido, né? A fidelidade, fica né? anos trabalhando e se esforçando, e a propaganda que eles fazem da nossa imobiliária é muito grande. Nós indicamos bastante clientes, porque todas as informações que a gente sempre passou das 3 áreas, todas procederam 100%. Então, isso que tem que acontecer também em todos os outros ramos de negócio, né, Elisete? Isso dá um orgulho para a gente aqui que está no Empreender com Sucesso, quando a gente consegue conversar com um empresário que tem essa visão que o Fábio tem a respeito dos negócios, que ele conduz junto com um irmão, enfim, mas que essa parte que ele conduz também tão bem aí, essa credibilidade e essa fidelidade, porque a partir do momento que um cliente volta a fazer um negócio, volta e faz um terceiro negócio, isso é muita credibilidade, né? É gratificante. É verdade. Mas o principal resultado, enfim, é o respeito ao cliente. Esse é o principal foco que nós temos lá dentro do escritório. Perfeito. Fábio, vamos dar o contato, o endereço para o pessoal que queira conhecer o trabalho de vocês, ir lá tomar um cafezinho, um chimarrão. Primeiro, as redes sociais, quem quiser nos acompanhar, seja no Instagram ou seja no Facebook, o @Ferrari Melo Imóveis Rurais. Página do Facebook, página do Instagram, a gente sempre está atualizando, sempre passando os imóveis que a gente está cadastrando dia a dia. Quem quiser visitar a nossa sede é bem-vindo, na rua Venâncio Aires, 976, uma quadra antes do Hospital do Unimed, fácil acesso. Bem fácil. A gente tem uma placa de fácil visibilidade lá e a gente vai receber os clientes com um bom café e um bom chimarrão para passar boas opções em Santa Maria. E aí tem o nosso site também, que é o ferrarimelo.com.br, que dentro de 20, 30 dias a gente vai estar de cara nova lá. Estamos finalizando um site exclusivamente especial para o Ferrari Melo Empresas, Ferrari Melo Imóveis Rurais e Ferrari Melo Imóveis Urbanos diferenciados, como a gente diz aí. Está saindo do forno, em primeira mão, tu tá já sabendo. São diferenciados, imagina agora com o site, né? Obrigada pelo primeira mão, né? Eu sempre fico feliz aqui quando os clientes vêm aqui, compartilham com a gente e com vocês que estão aí do outro lado da telinha, o que eles fazem de diferente. Isso, claro que gera muito mais credibilidade e a gente fica muito feliz por ter parceiros como a Ferrari Melo aqui conosco. Nós queremos agradecer ao Fábio, diretor da Ferrari Melo Empresas e Ferrari Melo, do grupo Ferrari Melo, afinal, por ter estado conosco segunda-feira, enfim, mas sempre é muito bom ter aqui, porque sempre nos esclarece muita coisa e eu tenho certeza que os ouvintes também ficam muito felizes por ter todo esse tema. E fica a dica, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente encaminha pro Fábio e ele vai responder para você bem rapidinho, tá bom? E compartilhem esse vídeo para que as pessoas tenham acesso o máximo possível, porque às vezes alguém que precisa realmente fazer uma negociação e não tem como fazer essa negociação. Então, nós vamos agradecendo ao Fábio. E não demora tanto para vir, né, Fábio? Sem dúvida. Nós que agradecemos, Lisete, rapidamente. Muito obrigado mais uma vez por abrir o espaço, por nos convidar e por a nossa empresa ter portas abertas com o teu programa aqui. E como sempre, desejando um sucesso para ti, que o crescimento está sendo cada semana maior e a tua audiência. Obrigado a todos que se manifestaram, que mandaram abraços e acompanharam a nossa entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos